Bom, agora a gente vai mudar de assunto para falar um pouquinho de economia. Quem tem dinheiro guardado na poupança sabe que faz tempo que ela não rende mais como era antes. E o ano passado teve o pior rendimento nos últimos 18 anos. O ideal é diversificar onde você coloca o seu dinheiro para fazer ele render. Mas você sabia que é bom manter um dinheirinho na poupança em alguns casos? A gente vai mostrar quando. Em 2020, brasileiros buscaram uma caderneta de poupança como forma segura de investir o dinheiro. E teve muito mais dinheiro que entrou para a poupança do que foi sacado. 166 bilhões de reais. É o maior valor desde 95, quando o Banco Central começou a acompanhar os depósitos na poupança. Mas 2020 também foi o pior desempenho desde 2002 e terminou o ano sem ganho real, com retorno negativo de 2,3%. Essa notícia incomodou bastante a Maria, que já está há algum tempo querendo tirar o dinheiro da poupança. Eu sempre tive essa coisa, investimento, ok, poupança, coloca na poupança, é mais fácil, deixa lá, não tem que se preocupar, né? Só que assim, na verdade, nos 2 últimos anos eu tenho feito esse movimento, né? Escutado um monte de especialista, um monte de empresa, né? Surgindo, né? Saia da poupança, a poupança não rende, né? Só notícias negativas, assim, tem que fazer alguma coisa, né? A perda da rentabilidade da poupança está ligada à taxa de juros do Brasil. A Selic, que é a taxa básica, está no valor mínimo, 2% ao ano. Pelas regras atuais, a poupança rende 70% da Selic, ou seja, 1,4% ao ano ou 0,12% ao mês. Por que as pessoas dizem que a gente está perdendo dinheiro? Porque se eu considerar o retorno que eu ganho da poupança versus a inflação, que é a perda do valor da moeda que eu tive ao longo do mesmo período, o meu rendimento ele acaba ficando negativo. Então, por isso que a gente tem hoje esse cenário de que investir na poupança e também em outros investimentos mais seguros, investimentos de renda fixa, ele acaba dando prejuízo, acaba dando um retorno negativo para os investidores, para as pessoas. A exceção é para quem tem a chamada velha poupança, com depósitos feitos até maio de 2012. Eles continuam rendendo 6,17% ao ano, mais que o triplo da Selic. Só que isso não quer dizer que sempre a poupança é um investimento ruim. Depende, principalmente por quanto tempo você quer deixar o dinheiro guardado nela. Reserva de emergência, que é aquela reserva, que é aquele valor que eu guardo, que eu deixo separado para que eu venha a utilizar caso eu tenha uma emergência, sim, esse valor, até o ideal é deixar na poupança, mas eu preciso ter em mente de que esse valor que eu estou deixando na poupança, ele não é um valor que vai me dar um lucro. Só que na hora de mudar... Eu acho que não é falta de informação, eu acho que é muita informação. Porque hoje a gente vê, né, nas redes sociais, tem muito influenciador, né, financeiro. Você entra na corretora, tem um monte de informação. Só que assim, qual é a informação que vale para mim? Para quem está começando e não entende muito, uma opção podem ser os fundos de investimento. Eles podem ser de diversos tipos, como renda variável, moeda estrangeira. Podem ser fundos de investimento mistos, onde eu tenho uma parcela que vai estar mais segura, por exemplo, investida em títulos públicos, mas eu também tenho uma parte do dinheiro investido em renda variável, que vai acabar compensando esse retorno negativo. Então, eu sempre indico para pessoas que não têm tanto conhecimento e também não têm tanto tempo para se dedicar a buscar esse conhecimento, a ficar acompanhando o mercado, fundos de investimento e sempre buscando uma instituição financeira de confiança. Isso é super importante também. Então, busque instituições financeiras sérias e não acredite em promessas de ganhos muito rápidos em pouco tempo, porque infelizmente dinheiro não dá em árvore. Bom, quando a gente fala aqui de economia, imagino que você já fique aí esperando as dicas da nossa especialista, né? Giane Guerra, que dicas você tem para fazer o nosso dinheirinho crescer um pouquinho mais aí agora com esse problemão todo aí da poupança? Pois é, Cris, é compreensível que a poupança seja a queridinha do brasileiro. Ela existe há 160 anos. Ela fez aniversário agora há pouco, inclusive. Mas quais são as perspectivas para a caderneta para 2021? A gente viu ali que ela é atrelada à taxa de juros Selic. Inclusive, o Banco Central está reunido hoje para ver o que vai fazer em relação à taxa de juros. Deve manter nesse mês, mas a perspectiva é que vai aumentar ao longo do ano.
mesmo assim a poupança não vai dar um retorno tão atrativo, não. Ela deve fechar o ano, segundo as perspectivas, dando uma rentabilidade um pouco acima de 2%, o que é abaixo da inflação, ou seja, dinheiro vai continuar perdendo o poder de compra. Além das dicas que a nossa especialista deu ali na reportagem, eu também sugiro, Cris, algumas opções de investimento que são até mais simples, mesmo que não tão sofisticadas, com uma rentabilidade maior, já são uma opção, como por exemplo, Tesouro Direto, são títulos do governo federal, tem a mesma segurança da poupança. É como se o investidor estivesse emprestando dinheiro para o governo federal fazer os seus investimentos. Tem também o CDB, mas atenção, pergunte para o gerente do seu banco, para o consultor financeiro, se o CDB dá mais do que 100% do CDI. Pergunta bem assim, tem que dar mais do que isso. É bem importante para garantir uma boa rentabilidade. E o recorde da poupança no ano passado, que nós vimos antes, Cris, é um bom sinal, sabe por quê? Porque é dinheiro que, com a segurança que a vacina vai trazer para nós, pode voltar a girar essa engrenagem da economia, a roda da economia. Eu consigo imaginar as pecinhas se mexendo com mais velocidade e mais azeitadas, Cris. Tomara, Giane, é o que a gente precisa, né? Boa tarde para você.